Exatamente às 72 horas de jejum, um interruptor hormonal específico é ativado no corpo, algo que nenhuma dieta, suplemento ou rotina de jejum atinge. Quando ativado, ele faz seu corpo passar por uma regeneração literal, segundo pesquisadores da Universidade do Sul da Califórnia. Isso é especialmente crítico após os 40 anos, quando seu corpo vem acumulando silenciosamente exatamente os danos celulares que causam fadiga crônica e inflamação. Eu sou o Dr. David Jockers. Neste vídeo, vou te mostrar exatamente o que acontece dentro do seu corpo durante um jejum de 72 horas, hora a hora, e revelar o enorme reinício biológico que espera no final. Então, vamos falar sobre isso. Para entender por que 72 horas é diferente, é preciso saber o que o jejum faz no corpo. Sempre que você come, o pâncreas libera insulina. A insulina leva a glicose às células para gerar energia e, ao mesmo tempo, mantém desligado um dos sistemas de reparo mais potentes do corpo. Esse sistema de reparo é a autofagia. Suas células reconhecem proteínas danificadas, componentes desgastados e estruturas disfuncionais, decompondo-os para reciclagem ou reconstrução. O corpo se limpa de dentro para fora. Enquanto a insulina está elevada, uma proteína chamada mTOR permanece ativa. O mTOR é o sinal de construção do corpo. Quando ativado, o mTOR impede a autofagia. Cada refeição, mesmo saudável, mantém o mTOR ativo e a autofagia bloqueada. Resíduos celulares se acumulam e o reparo entra em espera. Ao parar de comer e a insulina cair, o mTOR é desligado. O programa de reparo, enfim, tem a janela necessária para atuar. Estudos indicam que a autofagia cresce bastante por volta de 16 horas. Após 24 horas, ele está funcionando ativamente por todo o corpo. Após 72 horas, atinge sua ativação mais profunda. Além da autofagia, o hormônio do crescimento passa a pulsar em níveis altos. Estudo revelou que jejum de 48 horas elevou a secreção do hormônio do crescimento em até 400% em adultos saudáveis. O hormônio do crescimento mantém a massa muscular magra e os ossos, enquanto queima gordura e acelera a reparação dos tecidos. É tão potente que sua aplicação externa é considerada doping em esportes profissionais, mas seu corpo pode produzi-lo naturalmente. O cérebro passa a usar principalmente cetonas, uma fonte de energia mais limpa e eficiente que a glicose. E junto com as cetonas, pesquisas sugerem que um composto chamado fator neurotrófico derivado do cérebro, ou BDNF, aumenta durante o jejum prolongado. Pesquisadores comparam o BDNF a um fertilizante cerebral. Ele estimula o crescimento de novos neurônios e fortalece conexões existentes. Isso é parte do motivo pelo qual a clareza mental que surge durante um jejum prolongado parece diferente de qualquer coisa que a cafeína ou o sono produzem. Depois dos 40, quando a acuidade cognitiva começa a declinar silenciosamente, esse efeito não é apenas um benefício secundário. É um dos principais motivos pelos quais eu recomendo esse jejum para todos os pacientes nessa faixa etária. Agora, eu venho ajudando pessoas a fazer esses jejuns prolongados há anos. E o que eu digo aos meus seguidores é o seguinte: as 16 primeiras horas são seu corpo digerindo a última refeição. Depois, vem 8 horas de transição e após isso, o programa começa a rodar. O que ocorre nas 72 horas surpreendeu os pesquisadores ao ser observado pela primeira vez. Algo que impacta quem tem mais de 40 anos de um jeito que os mais jovens não sentem. É sobre isso que quero falar agora. Vamos discutir esse limite de 72 horas. Em 72 horas, o corpo destrói muitos glóbulos brancos e cria novos com células-tronco. Isso foi dito no início do vídeo. Agora, vou mostrar como isso ocorre. Durante um jejum prolongado, um hormônio chamado IGF-1 cai significativamente. Quando o IGF-1 diminui, ele suprime um gene chamado PKA. A supressão da PKA ativa as células-tronco hematopoéticas, principais geradoras das células sanguíneas e do sistema imunológico, fazendo-as passar do estado dormente para o modo ativo de reconstrução. O jejum faz o corpo interromper a manutenção de células imunológicas antigas e produzir novas. A contagem de glóbulos brancos cai durante o jejum. Está eliminando a geração antiga para abrir espaço para uma nova. Quando a realimentação começa, essas células-tronco ativadas produzem novas células imunológicas para repor as recicladas. Os pesquisadores também definiram o limite.
Não são 24 horas nem 48. Os dados clínicos mostraram que o jejum de 72 horas, e não períodos mais curtos, estava associado à restauração das proporções das células imunológicas. Foi preciso todo o tempo para acionar o sinal de supressão de pKa e ativar a autorrenovação das células-tronco. Por isso, seu jejum diário, mesmo consistente, não alcança esse efeito, pois não provoca a mudança hormonal necessária para ativar esse mecanismo. Agora, aqui está o motivo pelo qual isso afeta pessoas com mais de 40 anos, muito mais do que qualquer outra coisa. Depois dos 40, o sistema imunológico vem acumulando células velhas, danificadas e com mau funcionamento há anos. Pesquisadores monitoram esse declínio pela relação entre células imunes, adaptativas e células inflamatórias primitivas, que muda após os 40 anos. O sistema imunológico se torna menos preciso, mais inflamatório e menos capaz de montar uma defesa eficaz. Pesquisadores da USC notaram que o efeito de regeneração imunológica foi maior em participantes acima de 40 anos, pois tinham células mais desgastadas para substituir. O sistema imunológico é só um dos 3 aspectos que o jejum reinicia. O hormônio do crescimento cai de 1% a 2% ao ano. Após os 40 e aos 50, você pode ter só uma fração do que tinha aos 30. Durante um jejum de 72 horas, ele volta a níveis que o corpo não via há anos. A massa magra é preservada. Gordura visceral, perigosa por se acumular ao redor dos órgãos, vira a principal fonte de energia nesse período. A sensibilidade à insulina, que cai após os 40 anos e faz cada refeição elevar mais e por mais tempo a insulina, pode ser restaurada de forma mensurável mais rápido do que apenas semanas de mudanças na dieta. Por isso, faço o jejum de 72 horas a cada trimestre, hábito que mantenho há anos. O jejum diário serve para manutenção, o trimestral para reinício. Após os 40 reiniciar, não é opcional. É o que separa envelhecer bem de envelhecer por padrão. Mas nada ocorre automaticamente. Isso depende de 3 fatores. Primeiro, como você se prepara. Segundo, como você executa. E número 3, o que você faz quando quebra o jejum. Se você errar nisso, vai sofrer durante as 72 horas e quase não vai obter nenhum dos benefícios. É exatamente isso que quero te mostrar a seguir. Como fazer isso do jeito certo? Isso começa de 3 a 5 dias antes mesmo do jejum começar. Nesse período, eu passo para um padrão alimentar low carb e alto teor de gordura. Inclua peixes gordurosos, abacate, folhas verdes, azeite e proteína animal limpa na dieta, excluindo carboidratos refinados, açúcares e processados. O que isso faz é começar a esgotar os estoques de glicogênio com antecedência e iniciar a transição para a queima de gordura antes mesmo do jejum começar. A mudança metabólica, que geralmente leva de 18 a 24 horas de jejum, acontece entre 8 e 12 horas quando o corpo está preparado. A fase mais difícil do jejum passa antes mesmo de começar. Nas 24 horas anteriores, faço uma refeição limpa, rica em proteínas e gorduras. Salmão ou carne bovina de pasto com azeite e vegetais verdes, sem carboidratos nem açúcar. Já inicio produzindo poucos corpos cetônicos. Agora, veja como o jejum se desenvolve hora a hora. Veja, entre 0 e 12 horas, o corpo termina de consumir glicogênio e inicia a queima de gordura. Eu tomo água com um pouco de sal marinho e, se quiser, café preto pela manhã. Caminhada leve acelera a depressão de glicogênio e facilita a cetose. Neste período, eletrólitos são essenciais. Quando a insulina cai, os rins excretam sódio, o que leva potássio e magnésio junto. Dores de cabeça, fadiga e irritabilidade atribuídas ao jejum geralmente resultam da falta de eletrólitos e desidratação. Então, sódio na água, magnésio e potássio durante todo o jejum. Só isso já elimina-se a maior parte do que as pessoas acham insuportável no jejum prolongado. Assim, você vai se sentir muito melhor enquanto jejua. Entre 12 e 24 horas, a mudança metabólica se completa e a produção de corpos cetônicos aumenta muito. A autofagia é ativada e algo surpreende quem jejua pela primeira vez. A fome diminui. Os corpos cetônicos suprimem naturalmente a grelina, hormônio da fome. O cérebro usa uma energia mais limpa e surge uma clareza mental que a cafeína não proporciona. Sempre noto essa mudança por volta da 18ª hora.
A sensação de peso desaparece, o pensamento fica mais claro e calmo. Entre 24 e 48 horas, a cetose profunda se instala e a autofagia ocorre em todo o corpo. O hormônio do crescimento está sendo liberado em níveis elevados. Os marcadores inflamatórios estão diminuindo de forma mensurável. Eu evito exercícios intensos nesse período. O corpo está realizando um reparo interno significativo e eu não quero criar demandas concorrentes sobre seus recursos. Caminhada em zona 2 é o ideal. Movimentos leves mantêm o sistema linfático ativo, sem sobrecarregar a recuperação. Entre 48 e 72 horas ocorre a regeneração imunológica e a contagem de glóbulos brancos diminui. O corpo está reciclando suas células imunológicas antigas. As células-tronco estão recebendo o sinal para passar da dormência para a autorrenovação. Muitas pessoas relatam uma calma profunda nesse período, uma clareza que parece diferente de qualquer outro estado. Eu acredito que é assim que o corpo se sente quando está realmente funcionando de forma limpa, sem variação de glicose, carga inflamatória ou sobrecarga digestiva. Quebrar o jejum corretamente é tão importante quanto o jejum. O maior erro que vejo é as pessoas quebrarem 72 horas de jejum com uma refeição grande. Esse pico de insulina interrompe a autofagia, causa desconforto digestivo e desfaz grande parte do que o corpo levou 72 horas para construir. Sempre que quebro um jejum de 72 horas, começo com caldo de ossos. Ele oferece aminoácidos e minerais à parede intestinal em uma forma de fácil digestão, sem elevar a insulina. A mucosa intestinal descansou por 3 dias e precisa que os alimentos sejam reintroduzidos aos poucos antes de qualquer outra coisa entrar no organismo. Após 30 a 60 minutos, consuma uma pequena porção de proteína leve, ovos cozidos, peixe selvagem ou apenas um shake de proteína. Após 1 hora, faça uma refeição leve com proteína magra, gorduras saudáveis e vegetais sem amido. Eu evito todo açúcar, grãos e alimentos processados nas primeiras 24 horas após quebrar o jejum. Esse é o momento em que o corpo está em seu estado mais receptivo. As novas células imunológicas geradas precisam de matérias-primas específicas para se diferenciar e amadurecer completamente. Zinco, vitamina D, quercetina, os nutrientes dos quais o processo de reconstrução depende. Após o jejum, meus pacientes geralmente relatam mudanças mais intensas. A energia muda e a clareza mental permanece. O desconforto nas articulações, antes constante, está mais discreto. Um jejum de 72 horas bem feito é uma das formas mais completas de reiniciar biologicamente o corpo depois dos 40. A preparação define se o processo será tranquilo ou sofrido. A realimentação decide se você mantém ou perde o que o corpo construiu em uma refeição. Acertando ambos, o corpo faz o resto. Agora vou responder as perguntas que mais escuto dos pacientes antes e depois desse jejum. A primeira sempre aparece: vou perder massa muscular em um jejum de 72 horas. Entendo essa preocupação, principalmente após os 40 anos, já que músculos são difíceis de ganhar e fáceis de perder. Ninguém quer jejuar por 72 horas e sair menor e mais fraco. Um jejum de 72 horas bem feito não reduz significativamente a massa muscular. E entender o motivo disso é importante. O cortisol é o principal responsável pela perda de massa muscular no jejum, pois o corpo quebra músculos para gerar glicose em situações de ameaça à sobrevivência. Mas isso só se torna uma preocupação significativa quando o jejum se estende muito além de 72 horas sem a preparação adequada ou quando os eletrólitos estão esgotados e o corpo está funcionando em um estado de estresse crônico. Hormônio do crescimento e corpos cetônicos protegem os músculos durante o jejum. Durante o jejum prolongado, o hormônio do crescimento aumenta para preservar a massa magra enquanto a gordura é queimada. Corpos cetônicos também ajudam a proteger o tecido muscular. Eles impedem a degradação das proteínas musculares. Digo aos meus pacientes que a preparação é mais importante que o jejum para preservar a musculatura. Entrar no jejum com o organismo adaptado a usar gordura significa que a janela de estresse do cortisol é curta. Entrar despreparado faz o corpo buscar glicose e manter o cortisol alto por mais tempo, aumentando o risco de perda muscular. Recomendo retomar o treino de força entre 24 e 48 horas após a realimentação. A janela pós-jejum, com hormônio do crescimento alto e sensibilidade à insulina restaurada, é um dos melhores momentos para a síntese de proteína muscular.
Se feito corretamente, jejum de 72 horas não ameaça os músculos e pode ajudar a desenvolver músculos saudáveis. A segunda pergunta comum é esta: já tentei jejuar e me senti mal o tempo todo. Isso quer dizer que não é para mim? Eu diria que quase certamente não. Pela minha experiência clínica, quem se sente mal em jejum prolongado geralmente começou no estado metabólico errado, não por inadequação ao jejum. Veja o que ocorre. O corpo esteve funcionando à base de glicose por anos. Os estoques de glicogênio estão cheios. O maquinário de queima de gordura ficou praticamente adormecido. Quando a comida é subitamente retirada, o corpo chega ao limite. Ao cair o açúcar no sangue, o cérebro desencadeia uma resposta de estresse. Sobe o cortisol, a fome aumenta, surgem dores de cabeça e cansaço. Assim, a pessoa acha que o jejum não funciona para ela. Na verdade, o corpo deles passou o jejum inteiro em abstinência de glicose, em vez de ativar o programa de reparo. A solução é o protocolo de preparação que mencionei antes. Faça uma alimentação low carb por 3 a 5 dias antes do jejum e consuma eletrólitos desde o início. Quando preparo os pacientes para o primeiro jejum prolongado, a experiência deles é muito diferente do que relataram ao tentar sozinhos. A fome é controlável, a energia se mantém e a clareza mental aparece na hora certa. Se já tentou jejuar e se sentiu mal, isso não prova que seu corpo não consegue. Considere isso como prova de que seu corpo precisava de outro ponto de partida. Outra dúvida comum, especialmente de quem já faz jejum intermitente diário: com que frequência devo fazer jejum de 72 horas? Uma vez por trimestre serve para todos. Pessoal, vou dizer que uma vez por trimestre é o que eu faço pessoalmente e o que recomendo como ponto de partida para a maioria dos meus pacientes acima de 40 anos. Quero explicar o raciocínio para que você aplique de forma inteligente, não só siga como regra. A frequência trimestral segue pesquisas e minha experiência clínica sobre o ciclo de regeneração do sistema imunológico. Novas células imunológicas demoram semanas para amadurecer após a realimentação. Jejuar por 72 horas novamente cedo demais impede a conclusão desse processo. Os benefícios do jejum anterior devem se consolidar antes de iniciar um novo ciclo. Fazer isso 4 vezes ao ano coincide com as mudanças de estação. Uso a mudança das estações como lembrete. Isso reflete como a fisiologia humana sempre funcionou, alternando períodos de fartura e escassez que ativam regularmente esses programas de reparo durante o ano. Para alguém que nunca fez um jejum de 72 horas, eu não recomendo começar por aí. Comece com um jejum de 24 horas depois, 36 depois, 48. Vá aumentando aos poucos. O primeiro jejum completo de 72H deve ser feito após desenvolver flexibilidade metabólica com jejum intermitente e 1 ou 2 jejuns prolongados mais curtos. Uma vez por trimestre é só referência, não regra. Use seus marcadores inflamatórios, energia e bem-estar após a realimentação para definir a frequência. O que posso te dizer é que na minha própria experiência, deixar de fazer um jejum trimestral é algo que eu percebo, e sair de um jejum é algo que eu sempre sinto. E a última pergunta, que é uma das minhas favoritas, porque mostra que a pessoa está pensando como um cientista sobre o próprio corpo. Como eu sei se a regeneração imunológica está realmente acontecendo? Eu posso medir isso? Você pode. Recomendo que todos que fazem esse jejum acompanhem. Os principais efeitos de um jejum de 72 horas são invisíveis no momento. Não é possível sentir uma célula-tronco saindo da dormência para autorrenovação. O reparo é silencioso, mas as provas surgem em 2 pontos. No aspecto subjetivo, os sinais que peço aos pacientes para observarem surgem de 7 a 14 dias após a realimentação, não durante o jejum. Veja, a regeneração do sistema imunológico não é instantânea, ela leva tempo. As novas células vão levar um tempo para amadurecer. O que as pessoas costumam relatar nesse período inclui uma energia que parece diferente em qualidade do que estavam acostumadas, melhora na profundidade do sono, redução da rigidez nas articulações e de dores leves que já tinham se tornado normais, e uma clareza mental que persiste muito além do jejum. Recomendo um exame inicial de PCR de alta sensibilidade antes do jejum e repeti-lo 2 a 3 semanas após a realimentação. A PCR é o marcador clínico mais útil para inflamação sistêmica. Já vi pacientes com PCR acima de 2 de forma persistente. Já vi níveis de 20 ou 30 mesmo com alimentação limpa e jejum intermitente diário. Depois de um jejum prolongado trimestral, esses números caem bastante nas semanas seguintes.
Analiso também insulina em jejum e contagem diferencial de leucócitos. A proporção entre células de defesa do sistema imune adaptativo e células inflamatórias de resposta primária, usada por pesquisadores da USC para medir regeneração imunológica, pode ser avaliada por exame de sangue comum. Ter um valor de referência antes do jejum e repeti-lo 3 a 4 semanas após a realimentação mostra o que o sistema imunológico faz. Os dados existem, é só procurá-los. Ver um número mudar no relatório do laboratório é das maiores motivações para ajudar os pacientes a manterem o protocolo. Agora, uma coisa que quero mencionar antes de você ir, mais cedo eu expliquei sobre o período de realimentação e os nutrientes específicos que as células imunológicas recém-regeneradas precisam para amadurecer completamente. Zinco, vitamina D, quercetina e outros materiais essenciais para o processo de reconstrução. Pessoal, tem um excelente produto com os 10 nutrientes essenciais para suas células, como vitaminas A, C, D3, K2 zinco, quercetina, selênio e outros. Chama-se Imunocharge e é simplesmente o melhor produto de suporte imunológico e anti-envelhecimento do mercado. Eu deixei um link para ele na descrição. Se quiser um roteiro para apoiar seu corpo no jejum e depois, preparei o Guia de Ativação da Autofagia, que é gratuito. Ele te mostra exatamente como otimizar o período pós-jejum para aproveitar tudo o que o jejum de 72 horas pode proporcionar. O link está na descrição abaixo. Se quiser se aprofundar na ciência do tema de hoje, a Masterclass de Autofagia Metabólica e Cura Celular é meu recurso mais completo. O link está na descrição. E se este vídeo te trouxe algo que você nunca tinha ouvido antes, compartilhe com alguém da sua vida que tem curiosidade sobre o jejum, mas não sabia do que ele realmente é capaz. Talvez seja um cônjuge, um amigo, um dos pais, alguém que tem sentido os efeitos do envelhecimento e não sabe que existe uma forma de recomeçar disponível para eles. Eles merecem saber o que você sabe agora. Como sempre, fique com Deus.